Olha, vamos fazer um combinado? Esquece um pouco de tudo aquilo que a gente costuma pensar sobre destinos brasileiros. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no Piauí, um estado que guarda, na verdade, 6 mundos bem diferentes. E vai desde o único delta em mar aberto de todas as Américas até o que muita gente acredita ser o berço do homem americano. Bem longe dos clichês, a gente vai descobrir paisagens e histórias que são realmente surpreendentes. E essa pergunta aqui é o ponto de partida de tudo. Sabe por quê? Porque o maior segredo do Piauí não é uma coisa só. São 6. A gente vai percorrer agora os 6 eixos turísticos que fazem desse estado um verdadeiro mosaico de ecossistemas, de histórias e de culturas. Então, a nossa expedição começa com um contraste que é simplesmente incrível, já mostrando os 2 primeiros mundos do Piauí. De um lado, a vida vibrante do litoral e o seu delta único no mundo. No outro, a história ancestral da humanidade. Uma história gravada bem nas profundezas do sertão. O litoral do Piauí pode até ser o menor do Brasil, mas olha, ele concentra uma energia única. Em lugares como Barra Grande, por exemplo, os ventos são tão constantes que criaram um paraíso para o kitesurf. Enquanto isso, Parnaíba funciona como uma porta de entrada para um ecoturismo que busca aquela conexão mais autêntica com a natureza, sabe? Mas o ponto alto do litoral é, sem a menor dúvida, o delta do Parnaíba. Ele é o único delta em mar aberto de todo o continente americano. Uma formação geológica raríssima, que cria um labirinto de ilhas, de igarapés. É um verdadeiro santuário de biodiversidade, com uma importância global. E agora, a gente faz uma virada de 180 graus na nossa história. Deixamos para trás essa dinâmica do litoral para encontrar o segundo mundo, a história silenciosa, milenar, que está lá no interior do estado. Uma história que conecta a gente com os nossos ancestrais mais distantes. É aqui que a dimensão histórica do Piauí se revela em toda a sua força. A gente está falando da Serra da Capivara, um patrimônio mundial da Unesco, que guarda um dos maiores acervos de arte rupestre do planeta. Isso aqui basicamente reescreve a história da ocupação humana nas Américas. E não para por aí. Ao lado, a Serra das Confusões protege uma biodiversidade única no meio de cânions, e o Museu da Natureza está lá para contextualizar e amarrar toda essa riqueza. Ok, deixando a história antiga um pouquinho de lado, a nossa jornada entra agora no terceiro mundo, um mundo focado na escala e na força da natureza. A gente vai entrar em paisagens que, sério, parecem que foram esculpidas por gigantes, mostrando o poder geológico imenso que o Piauí tem. Nesses lugares, a geologia vira a própria atração. O Parque Nacional de 7 Cidades, por exemplo, desafia a imaginação com formações rochosas que lembram ruínas de verdade. Enquanto isso, o imponente cânion do Rio Poti vai cortando a paisagem, mostrando a força que a água teve ao longo de milênios. São exemplos perfeitos do valor científico e, claro, cênico do estado. E essa exploração toda nos leva direto para o nosso quarto mundo, a fronteira da aventura. O turismo no Piauí está se expandindo, sabe? Indo cada vez mais para o interior. Enquanto 7 Cidades já é um clássico, novas fronteiras como os Cânions do Viana e a região de Corrente estão sendo desbravadas agora, revelando o potencial gigantesco que o estado tem para o ecoturismo. Agora, a gente muda o foco. A gente vai para o quinto mundo, a história humana que foi tecida ao longo do tempo no Piauí. Dos seus comecinhos coloniais até a identidade moderna, vamos conhecer um pouco da alma cultural desse estado. A história do Piauí pode ser contada passando por suas cidades. A jornada começa em Oeiras, a primeira capital, que ainda hoje guarda aquele charme colonial. Depois a gente avança para Teresina, a capital moderna, planejada, que cresceu entre 2 rios. E o coração simbólico dela é justamente o Parque Encontro dos Rios, o lugar onde as águas se abraçam. E já que a gente falou de rios, entramos no 6º e último mundo, as águas do sertão. Os rios Parnaíba e Poti não só deram vida a Teresina, como eles, junto com reservatórios como o Açu de Caldeirão, são vitais para o equilíbrio ambiental e, claro, são o principal espaço de lazer para a população. Certo? Até agora a gente explorou 6 mundos bem distintos: o litoral, a pré-história, a geologia, a aventura, a cultura e as águas do interior. Mas como é que todos esses elementos se conectam? Pois é, a verdadeira magia do Piauí está na sua síntese, na forma como esses universos todos se encontram. E a base para tudo isso está bem aqui. São estes 5 pilares: um litoral único, um patrimônio arqueológico de nível mundial, uma geologia super expressiva, novos destinos em plena expansão e uma riqueza cultural enorme. Eles não apenas existem lado a lado, eles interagem. E é essa interação que cria os múltiplos mundos que fazem do Piauí um destino consolidado e, olha, diferente de tudo. E aqui está a grande conclusão de tudo isso.
O Piauí não é apenas um lugar de belezas naturais e de história. Ele é um destino com um potencial imenso e uma vocação muito clara para o turismo sustentável e científico, aquele que valoriza e, ao mesmo tempo, protege o seu patrimônio único. E a gente termina com essa reflexão. Um lugar como Piauí, onde as marcas de milhões de anos de geologia encontram os primeiros vestígios da humanidade nas Américas, isso nos convida a pensar. Nos convida a questionar a nossa própria jornada e a conexão profunda que a gente tem não só com o planeta, mas com a nossa própria história.